Oi, pessoal. Nós vamos ler esse conto, Urupês. Urupê significa uma espécie de fungo parasita que vai denominar uma figura que o Monteiro Lobato escolhe para descrever nesse texto. É o caipira, o jeca, o caboclo, aquele cara que mora na fazenda, é um camponês, mas que não trabalha na fazenda, vive meio de favor. Só que o Monteiro Lobato vai mostrar aqui sua face muito preconceituosa. Vocês vão ver um texto diferente do Negrinha. Na verdade, é um texto bem diferente porque ele é praticamente uma descrição do comportamento desse caboclo, né? A figura do caboclo, desse mestiço indígena e branco que a gente tem aqui. Como a gente já viu, o texto é do pré-modernismo, então ele discute um problema brasileiro, embora seja uma visão muito limitada desse problema. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai ler, depois tem questões e discussão, tá bom? Esboroou-se o balsâmico indianismo de Alencar ao advento dos Rondons, que, ao invés de imaginarem índios num gabinete com reminiscências de Chateaubriand na cabeça e a Iracema aberta sobre os joelhos, metem-se a palmilhar sertões de Winchester em punho. Morreu Peri, incomparável idealização de um homem natural como sonhava Rousseau, protótipo de tantas perfeições humanas que no romance ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos sobreleva em beleza d'alma e corpo. Lembrem que Peri é um índio de José de Alencar, da obra O Guarani, e o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que escreve sobre o mito do bom selvagem. O homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe, que valoriza muito o indígena por representar esse ideal de bondade. Terceiro parágrafo. Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos um selvagem real, feio e brutesco, anguloso e desinteressante, tão incapaz muscularmente de arrancar uma palmeira, como incapaz moralmente de amar Ceci. Por felicidade nossa e de Antônio de Maris, não os viu Alencar, sonhou-os qual Rousseau. Do contrário, lá teríamos o filho de Araré a moquear a linda menina num bom braseiro de pau-brasil, em vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como o Ariel benfazejo do Paquequer. Paquequer é o rio que aparece no Guarani. A sedução do imaginoso romancista criou forte corrente. Todo o clã plumitivo deu de forjar seu índiozinho refegado de Peri e Atala. Atala é o personagem da obra do Chateaubriand. Em sonetos, contos e novelas, hoje esquecidos, consumiram-se tabas inteiras de aimorés sanhudos com virtudes romanas por dentro e penas de tucano por fora. Vindo o público a bocejar de farto, já cético ante o crescente desmantelo do ideal, cessou no mercado literário a procura de bugres homéricos, inúbias, tacapes, borés, piagas e virgens bronzeadas. Armas e heróis desandaram cabisbaixos, rumo ao porão onde se guardam os móveis fora de uso. Não morreu, todavia. Evoluiu. O indianismo está de novo a deitar copa, de nome mudado. Crismou-se de caboclismo. O cocar de penas de arara passou a chapéu de palha, rebatido à testa. A ocara virou rancho de sapé. O tacape afilou, criou gatilho, deitou o ouvido e é hoje espingarda atrochada. O boré descaiu lamentavelmente para Pio de Inambu. A tanga acendeu a camisa aberta ao peito. Mas o substrato psíquico não mudou. Orgulho indomável, independência, fidalguia, coragem, virilidade heróica, todo o recheio em suma, sem faltar uma azeitona dos peris e ubirajaras. Porque a verdade nua manda dizer que, entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade, e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e sorna, nada a põe de pé. Quando Pedro I lança aos ecos o seu grito histórico e o país desperta estrovinhado a crise de uma mudança de dono, o caboclo ergue-se, espia e acocora-se de novo. Pelo 13 de maio,
Mal esvoaça o florido decreto da princesa, e o negro exausto larga num o cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo. A 15 de novembro, troca-se um trono vitalício pela cadeira quadrienal. O país bestifica-se ante o inopinado da mudança. O caboclo não dá pela coisa. Vem Floriano. O caboclo continua de cócoras a modorrar. Nada o esperta. Nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba, maravilhoso epítome de carne onde se resumem todas as características da espécie. Ei-lo que vem falar ao patrão. Entrou, saudou, seu primeiro movimento após prender entre os lábios a palha de milho, sacar o rolete de fumo e disparar a cusparada de esguicho, é sentar-se jeitosamente sobre os calcanhares. Só então destrava a língua e a inteligência. Não vê que, de pé ou sentado, as ideias lhe entramam, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa. De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para aquentá-lo, imitado da mulher e da prole, para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice. Fazê-lo noutra posição será desastre infalível, há de ser de cócoras. Nos mercados para onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras como um faquir do Brahmaputra que vigia os cachinhos de breja-uva ou o feixe de 3 palmitos. Pobre Jeca Tatu! Como mais bonito no romance, feio na realidade. Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo. Quando comparece às feiras, todo mundo logo adivinha o que ele traz. Sempre coisas que a natureza derrama pelo mato e ao homem só custa o gesto de espichar a mão e colher. Nada mais. Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço, e nisso vai longe. Começa a namorada. Sua casa de sapé e lama faz sorrir aos bichos que moram em toca e gargalhar ao João de Barro. Pura biboca de bosquímano. Mobília? Nenhuma. A cama é uma espipada esteira de peri posta sobre o chão batido. Às vezes se dá o luxo de um banquinho de 3 pernas para os hóspedes. 3 pernas permitem equilíbrio. Inútil, portanto, meter a 4ª, o que ainda o obrigaria a nivelar o chão. Para que assentos, se a natureza os dotou de sólidos, rachados calcanhares sobre os quais se sentam? Nenhum talher. Não é a munheca um talher completo, colher, garfo e faca a um tempo? No mais, umas cuias, gamelinhas, um pote esbeiçado, a pichorra e a panela de feijão. Nada de armários ou baús. A roupa, guarda-a no corpo. Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores. Nada revelador de permanência. Há 1000 razões para isso. Porque não é a sua terra, porque se o tocarem, não ficará nada que a outrem aproveite, porque para frutas há o mato, porque a criação come, porque... Mas, criatura, com um vedozinho por ali, a madeira está à mão, o cipó é tanto. Jeca, interpelado, olha para o morro coberto de moirões, olha para o terreiro nu, coça a cabeça e cuspilha. Não paga a pena. Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. Da terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira por ser um pão já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se faz com um palmo de rama fincada em qualquer chão. Não pede cuidados. Não a ataca a formiga. A mandioca é sem vergonha. Bem ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas benemerências sem conta da mandioca. Talvez que sem ela se pusesse de pé e andasse. Mas, enquanto dispuser de um pão cujo preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca não mudará de vida. O vigor das raças humanas
está na razão direta da hostilidade ambiente. Se a poder de estacas e diques o holandês extraiu de um brejo salgado a Holanda, essa joia do esforço, é que ali nada o favorecia. Se a Inglaterra brotou das ilhas nevoentas da Caledônia, é que lá não medrava a mandioca. Se medrasse, e talvez os víssemos hoje, os ingleses, tolhiços, de pé no chão, amarelentos, mariscando de peneira no Tâmisa. Há bens que vêm para males. A mandioca ilustra este avesso de provérbio. Outro precioso auxiliar da calaçaria é a cana. Dá rapadura e, para a jeca, simplificador da vida, dá garapa. Como não possui moenda, torce a pulso sobre a cuia de café um rolete, depois de bem macetados os nós. Açucara, assim, a beberagem, fugindo aos trâmites condutores do caldo de cana à rapadura. O mobiliário cerebral de Jeca, à parte o suculento recheio de superstições, vale o do casebre, o banquinho de 3 pés, as cuias, o gancho de toucinho, as gamelas, tudo se reedita dentro de seus miolos, sob a forma de ideias. São as noções práticas da vida, que recebeu do pai e, sem mudança, transmitirá aos filhos. O sentimento de pátria lhe é desconhecido. Não tem sequer a noção do país em que vive. Sabe que o mundo é grande, que há sempre terras para diante, que muito longe está a corte com os graúdos e mais distante ainda a Bahia, donde vêm baianos pernósticos e cocos. Perguntem ao Jeca, que é o presidente da República. O homem que manda em nós tudo? Sim, pois de certo que há de ser o imperador. Em matéria de civismo, não sobe de ponto. Eu, para escapar do recrutamento, sou até capaz de cortar um dedo como meu tio Lourenço. Guerra, defesa nacional, ação administrativa, tudo quanto cheira a governo resume-se para o caboclo numa palavra apavorante: recrutamento. A sua medicina corre parelhas com o civismo e a mobília em qualidade. Quantitativamente, assombra. Quem aplica as mesinhas é o curador, um Eusébio Macário de pé no chão e cérebro trancado como moita de Taquaruçu. O veículo usual das drogas é sempre a pinga. Gente, droga aqui é remédio, tá? Medicamento. Mesinha é um remedinho caseiro também. Meio honesto de render homenagem a deusa cachaça, divindade que, entre eles, ainda não encontrou heréticos. Doenças hajam que remédios não faltam. Para bronquite, é um porrete cuspir o doente na boca de um peixe vivo e soltá-lo. O mal se vai com o peixe água abaixo. Cuidado com essa inversão aqui, tá, pessoal? Olha, não é cuspir o doente cospe na boca de um peixe. Isso que quer dizer. Para quebranto de ossos, já não é tão simples a medicação. Tomam-se 3 contas de rosário, 3 galhos de alecrim, 3 limas de bico, 3 iscas de palma benta, 3 raminhos de arruda, 3 ovos de pata preta com casca, porque sem casca desanda, e um saquinho de picumã. Mete-se tudo numa gamela d'água e banha-se naquilo o doente, fazendo-o tragar 3 goles da zurrapa. É infalível. O específico da brotoeja consiste em cozimento de beiço de pote para lavagens. Ainda há aqui um pormenor de monta. É preciso que antes do banho, a mãe do doente molhe na água a ponta de sua trança. As brotoejas saram como por encanto. Para dor de peito, que responde na cacunda, cataplasma de jasmim de cachorro é um porrete. Num parto difícil, nada tão eficaz como engolir 3 caroços de feijão mouro, de passo que a parturiente veste pelo avesso a camisa do marido e põe na cabeça também pelo avesso o seu chapéu. Falhando essa simpatia, há um derradeiro recurso: colar no ventre encruado a imagem de São Benedito. Vejam quantas superstições ele tem e acha que isso é medicina. Todos os volumes do Larousse não bastariam para catalogar-lhe as crendices, e como não há linhas divisórias entre estas e a religião, confundem-se ambas em maranhada teia.
não havendo distinguir onde para uma e começa a outra. A ideia de Deus e dos santos torna-se jecocêntrica. São os santos, os graúdos lá de cima, os coronéis celestes, debruçados no azul, para espreitar-lhes a vidinha e intervir nela, ajudando-os ou castigando-os, como os metediços deuses de Homero. Uma torcedura de pé, um estrepe, o feijão entornado, o pote que rachou, o bicho que arruinou, tudo diabruras da corte celeste para castigo de más intenções ou atos. Daí o fatalismo. Se tudo movem cordéis lá de cima, para que lutar, reagir? Deus quis. E na arte? Às vezes surge numa família um gênio musical, cuja fama esvoaça pelas redondezas. Ei-lo na viola. Concentra-se, tosse, cuspilha o pigarro, fere as cordas e tempera. E fica nisso, no tempero. Dirão, e a modinha? A modinha, como as demais manifestações de arte popular existentes no país, é obra do mulato, em cujas veias o sangue recente do europeu, rico de atavismos estéticos, borbulha de envolta com o sangue selvagem, alegre e são do negro. O caboclo é soturno, não canta senão rezas lúgubres, não dança senão o cateretê aladainhado. Não esculpe o cabo da faca como o Kabila, não compõe sua canção como o Felá do Egito. No meio da natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e a enfolhescência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás, onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionisíaca em escachou permanente, o caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar, silencioso, no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive.